Olha só, essa linda questão de matemática sobre cálculo de limites. Calcule o limite da raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quarta de x menos 1 quando x tende a 1, sem usar L'Hopital. E aí? Proponho esse desafio e proponho também a solução dele aqui. Vem comigo para a solução. Então, o desafio aqui é você resolver o limite sem usar a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital preconiza que quando você tem um limite de uma função f sobre uma função g, quando x tende a A, e esse limite der 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, você pode utilizar conceito de derivada para resolver o limite. Você derivar a função de cima e derivar a função de baixo em conjunto. Só que aqui não podemos o quê? Recorrer a esta regrinha aqui, ó, a chamada regra de L'Hopital. Então, o nosso desafio aqui é resolver o limite sem usar a regra de L'Hopital. Eu quero colocar aqui duas relações importantes para videoaula, para o exercício, que é isso aqui, ó. X ao cubo menos y ao cubo. Bom, quando temos isso aqui, ó, x ao cubo menos y ao cubo, isso aqui vai ser precisamente x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy, mais xy, mais y ao quadrado. Produto notável. E tem uma quarta também, ó, quando você tem x à quarta menos y à quarta, isso aqui, cara, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Só que x ao quadrado menos y ao quadrado é a diferença dos dois quadrados, que é a multiplicação da soma dos caras pela diferença, né? X mais y, que multiplica x menos y. Então, essas relações aí que iremos utilizar para, de fato, resolvermos o exercício, né? Então, o limite vai ficar assim, ó, limite, quando x tende a 1, da raiz cúbica de x menos 1. Eu vou multiplicar em cima e embaixo, utilizando essas relações aqui, tipo conjugado, tá? Então, raiz cúbica de x menos 1, abre parênteses. Aqui eu vou inserir o termo que eu vou multiplicar. Aqui dentro do parênteses, vamos colocar raiz cúbica de x ao quadrado, que aqui é uma diferença de cubos, porque o 1 é a mesma coisa que 1 ao cubo, né? Então, eu vou multiplicar raiz cúbica de x menos 1 por raiz cúbica de x, ó, elevado a quem? A 2 mais raiz cúbica de x mais 1. É a primeira relação que eu coloquei aí. Deixa eu pegar minha régua aqui agora, pra gente fazer a mesma coisa com o termo de baixo, beleza? Fazer a mesma manipulação aqui embaixo para raiz quarta de x menos 1. Aí você multiplica pelo termo aqui, utilizando essa fatoração aqui, ó, da diferença dos caras elevado a 4. Então, eu vou colocar assim, ó, raiz quarta de x. Você sempre vai colocar esse cara aqui nesse caso primeiro, mais 1. E assim continua, né? Multiplicado pela raiz quarta de x ao quadrado mais 1. Beleza. Isso aí. Só que eu não posso multiplicar do nada assim. Eu tenho que compensar fazendo o seguinte. Eu tenho que compensar isso que eu fiz aí fazendo o seguinte. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, por o seguinte termo, lá em cima. Eu vou multiplicar por raiz quarta de x mais 1, por quê? Você vai entender. Raiz quarta de x mais 1 multiplicado pela raiz quarta de x ao quadrado mais 1. Então, vezes a raiz quarta de x ao quadrado mais 1. E embaixo, você acha que eu vou multiplicar por quem? Raiz cúbica de x elevado a 2, que é o primeiro aí, mais raiz cúbica de x mais 1. Ou seja, eu multipliquei aqui, porque esse termo aqui, ó, cancela com esse e volta a ser o limite de antes. Eu apenas manipulei. Só que apareceu agora os termos dos produtos notáveis lá, né? Então apareceu aqui agora limite, quando x tende a 1,
essa multiplicação aqui, ó, eu vou alterar ela. Então, raiz cúbica de x elevado ao cubo menos 1 ao cubo. Eu vou colocar assim. Beleza? Multiplicado por raiz quarta de x, que é o que está aqui na frente, mais 1. E o outro, o que é raiz quarta de x ao quadrado? Raiz quarta de x ao quadrado sobra apenas raiz de x, raiz quadrada de x, né? Sobre o outro termo aqui de baixo que eu vou colocar agora. Raiz quarta de x à quarta, menos 1 à quarta, multiplicado por isso aqui, ó. Esse cara que sobrou, que é a raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de x, mais 1. Esse aí que sobrou aí pra gente prosseguir na resolução. Então esse aqui vai ser o quê? Vai ser o limite quando x tende a 1, prosseguindo com o nosso cálculo. Isso aqui, cara, diferente de cubos, eu vou colocar o seguinte, x menos 1, que multiplica a galera que sobrou aí, ó, raiz quarta de x mais 1, raiz quadrada de x mais 1. E aqui embaixo, vamos colocar o seguinte. Raiz quarta de x à quarta, corta, fica x. E 1 à quarta vai dar 1 mesmo, tá? Vai ficar x menos 1, que multiplica raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de x, mais 1. Então agora podemos cancelar esse cara aqui, ó. Cancelar por quê? Ah, Rafael, se eu substituir o x por 1, vai zerar. Zero não, porque o x não é 1. O x tendendo a 1, ele está próximo de 1, porém ele não vai ser 1, né? Porque a ideia de limite é essa aí. Então vai ficar limite quando o x tende a 1. Disso aqui, eu vou repetir, ó. Raiz quarta de x mais 1 multiplicado pela raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de x mais 1. Agora, cara, só é você substituir pela tendência. Limite quando o x tende a 1. Aqui vai ficar raiz quarta de 1 mais 1 multiplicado pela raiz quadrada de 1 mais 1 sobre raiz cúbica de 1 ao quadrado mais raiz cúbica de 1 mais 1. Raiz quarta de 1, 1 mais 1, 2. Raiz quadrada de 1, 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Que vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 é 4, mas eu vou colocar lá. Raiz cúbica de 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 1 é 1, mais 1 aqui, ó. 1 mais 1 mais 1, 3. 2 vezes 2 é 4. Sobre 3. Tá aí a solução do limite. 4 terços sem usar L'Hopital, beleza? Então tá aí. A princípio, é um exercício bastante interessante porque trabalha com fatoração e você aprende bastante conceitos de matemática elementar que você, porventura, tem esquecido aí, né? Então tá aí a solução do limite e fui!